Assista agora a entrevista com o tema Vínculos Familiares. Como fortalecê-los? Acompanhe. Olá, que bom que você está conosco. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós recebemos aqui, no nosso bate-papo, na nossa entrevista, Heloísa Kulcheski. Heloísa, seja muito bem-vinda. Obrigada, um prazer. Heloísa, você está vinculada ao Centro Espírita Luz do Evangelho. Isso. Em Curitiba. Onde é que fica a Luz do Evangelho? O Luz do Evangelho fica na cidade industrial. Na rua Adão de Araújo, 195. 195. Muito bem. E a Heloísa tem lá uma família muito querida. É muita gente, né? Só na sua família deve ter o que lá dentro? Algumas dezenas, né? É difícil, algumas dezenas, muitos trabalhadores, a família não para de crescer, então nós temos assim uma graça de estar junto, para nós é uma união familiar. E quem não é da família é acolhido junto como se fosse da família. É um centro espírita muito gostoso de participar. Sim, e ali atende uma comunidade relativamente carente, né? De Atende. Recursos, né, Heloísa? Exatamente. Desde 1972, quando o centro foi fundado, já foi pensando nisso, que as reuniões sociais começaram a acontecer, né? A população começou a procurar, as necessidades começaram a aparecer e a nossa casa sempre esteve de portas abertas em diversos trabalhos, em diversos grupos de convivência com essa população. Muito bem. Heloísa é educadora espírita há 25 anos, é pedagoga, especialista em inclusão e educação popular. Exato. Estamos aqui hoje para falar sobre vínculos familiares. Então, Heloísa, gostaria de começar já trazendo uma reflexão com você, porque a nossa sociedade avançou, ela se modernizou, ela conquistou muita coisa, sobretudo na área da medicina, possibilitando o tratamento, né, a prevenção de muitas doenças, nos permitiu viver com mais qualidade. Houve conquistas significativas no campo da psicologia, de outras ciências. A par disso, por outro lado, nós vivemos aí com a agressividade exagerada, com a violência doméstica, né, com as síndromes psicopatológicas, palavra difícil, né? E nesse sentido, Heloísa, em que a doutrina espírita nos auxilia, nesse quadro todo que nós vivemos? É verdade, a nossa sociedade avançou muito no aspecto material, mas o aspecto emocional é como se ele não tivesse acompanhando todo esse desenvolvimento. O Espírito Joana de Ângeles, no livro Homem Integral, no capítulo Autodescobrimento, ela vem nos dizer que o homem ele está distraído de si mesmo, distraído com o mundo, olhando para fora de si e muito pouco para dentro de si, onde ele guarda tesouros incalculáveis para ser mais feliz, para viver melhor. Então, nós estamos acessando esse mundo fora de nós, externo, e estamos esquecendo, ou não sabemos, né, enquanto sociedade, que dentro de nós há recursos incalculáveis para a felicidade, para o equilíbrio, que é o autodescobrimento. E Leon Denis vem concordando com isso também na obra dele, do ser do destinador, o problema do ser do destinador, mais especificamente lá no capítulo do amor, ele fala que o homem, a alma, é um sistema gerador de forças, então que a alma gera amor. E nós, por não saber disso, por desconhecer quem nós somos, a divindade, que é a nossa essência, nós estamos nos perdendo nesses conflitos exteriores. Então, isso é muito, muito importante. E a doutrina espírita, aí ela vem abrindo um véu e mostrando para nós. Somos espíritos, trazemos, né, uma bagagem. Então, quando recebemos na nossa casa aquele pequeno ser que vem, aquele bebezinho, ele já tem uma história pré-existente. Quando nós olhamos para os nossos filhos como espíritos, começamos a interpretar melhor as dificuldades que cada um tem, também as possibilidades que cada um traz, com toda a riqueza e o valor de quem já viveu muito.
Não viveu pouco, né? E nesse sentido, né, o nosso tema vínculo familiar, gostaria de perguntar para você o que é vínculo afetivo? Como é que você conceitua? Você que é especialista no tema. Então, a questão do vínculo é bem interessante. E por que entra o vínculo nesse tema? Porque Allan Kardec tem uma pérola no Livro dos Espíritos, na questão 967, ele pergunta, qual é a felicidade para os bons espíritos? E ele diz, no meio da resposta, então encontramos essa pérola, é a convivência, o amor que podemos trocar. Essa é a felicidade para os bons espíritos, conviver amorosamente. Então, diante disso, nós trazemos a questão dos vínculos, porque então é o vínculo que vai nos remeter a essa convivência amorosa para que a gente seja mais feliz. Então, o vínculo, ele seria um caminho para que a gente possa viver estabelecendo um relacionamento saudável. Vínculo é querer estar com o outro. É dar espaço para que o outro esteja conosco, é querer contar meus segredos, ouvir os segredos do outro. Isso é criação de vínculo, é quando eu consigo chorar, derramar minhas lágrimas com a maior confiança para uma pessoa, é porque eu tenho um vínculo, né? Quando eu tenho uma escuta amorosa com alguém, sem pressa, sem estresse, é quando eu tenho tempo para outra pessoa. Isso é criação de vínculo, isso é vínculo afetivo. E você acha que vínculo afetivo é amor? Eles são a mesma coisa? O vínculo afetivo, ele não é o amor, ele é o caminho para o amor se fazer. É como se ele fosse a ponte entre as pessoas. Ele possibilita que o amor chegue. Também o vínculo pode ser negativo. Muitas pessoas utilizam do vínculo e nesse vínculo abusam. Então, o vínculo nem sempre é positivo. Não basta ter um vínculo, né? Basta que é preciso que esse vínculo seja o caminho para o amor. Então, ele faz a ponte. É nesse tempo dedicado, é nesse contato que eu vou estabelecer amor, né? O vínculo faz o passaporte para o amor acontecer. Muito bem. A gente vai fazer um breve intervalo e depois nós vamos falar sobre as consequências da ausência de vínculo, porque, segundo nós fizemos essa contextualização inicial, o mundo hoje passa por graves desafios, né? Temos visto violência exagerada, criminalidade crescente, temos visto a depressão campeando e talvez tudo isso esteja relacionado com análise, com o exame cuidadoso, né? Análise disso com o exame exatamente das vinculações. Ok? Então, a gente faz um breve intervalo, a Renata já está chamando, e a gente já volta. Aguarde uns instantes. A Vida em Foco vai para uma pequena pausa e logo retornaremos com o segundo bloco de entrevistas. Até já! Retornamos com o segundo bloco de entrevista de hoje, com o tema Vínculos Familiares. Como fortalecê-los? Acompanhe. Estamos de volta, conversando sobre vínculos familiares com Heloísa Kulczewski. Já falamos no comecinho, Heloísa é pedagoga, especialista em inclusão e educação popular. Tem uma experiência de 25 anos. E na sua experiência com família, Heloísa, o que é que denota esse enfraquecimento ou até a ausência dos vínculos? Márcio, quando uma família chega no ápice de um conflito familiar e senta e conta a sua história, todo mundo tem um pouquinho de conflito, mas quando chega a precisar de ajuda de algum profissional, os conflitos eles trazem o eco da falta do diálogo, em primeiro lugar. Perdeu-se o diálogo, a conversa, aquela confiança não existe. São acusações intermináveis. Então, as famílias vão apresentando que estão em diferentes linguagens, em diferentes momentos. E um não cede para o outro, um não ouve o outro. Então, há falta de muitos elementos que a gente vai percebendo. E aí nós fomos estudando quais são esses elementos que podem ajudar, né, essas famílias. E para que nem haja conflito, para que quando ele começar a acontecer na nossa casa e também em grupos, né, que a gente participa, acontecem conflitos onde tem gente, tem conflito. Então, é imprescindível que a gente estabeleça alguns elementos, um roteiro para que esse vínculo aconteça. Muito
Muito bem. E qual é, Heloísa, a consequência da falta de vínculos? Então, por que ele é tão importante? Então, voltando lá para aquela primeira pergunta, essa consequência, ela vai trazer alcoolismo, vai trazer a fuga de adolescente, que acontece muito, não é noticiado tanto, né? Mas adolescentes fogem muito de casa. Nós temos um índice sempre crescente no Brasil de suicídios entre jovens, entre adultos idosos, principalmente do sexo masculino. Então, a gente vai percebendo que isso são as consequências graves. Também a violência doméstica que está aí estampada nos quadros mais tristes que nós vemos, muitas vezes culminando com homicídio. Então, é muito triste perceber a crescente violência contra a criança e o adolescente. Então, também o adolescente vai refletindo isso na sociedade. Assim que ele tenha força suficiente, ele vai devolver para a sociedade essa falta de vínculo que ele sofreu lá atrás. Então, é hora da gente pensar nessa construção de vínculos de forma muito concreta, muito incisiva na nossa sociedade. Então, é isso que eu queria te perguntar. Você é uma mulher prática, pelo que eu te conheço. Né? E de forma prática, como é que a gente pode enriquecer os vínculos afetivos nos nossos grupos de convivência? Mas enfocando, né, particularmente a família, que é a grande questão do momento, né? Então, nós fomos traçando um roteiro, estudando muito a doutrina espírita. A doutrina espírita fala sobre isso, né? Fala muito sobre isso. O Espírito Joana de Ângeles trata muito dessas questões psicológicas, principalmente essas que acontecem dentro da nossa família. E nós fomos percebendo que há um caminho, tem saída. Então, o primeiro elemento na convivência, então a gente já vai agora pensando na convivência. O primeiro elemento é tempo. Nós precisamos do tempo para poder nutrir o nosso vínculo, que é construir a ponte para o amor se fazer presente. Então, tempo. Precisamos passar tempo com nossos filhos. Precisamos de um tempo saudável. Esse tempo precisa acontecer, não precisa ser um tempo tão demasiado. Que eu brinque com meu filho por meia hora no dia, 15 minutos que eu dê atenção, que o banho se torne uma brincadeira, mas que eu esteja presente, não só gritando, não só apurando, não só estressando, mas que eu esteja tranquilo. Eu preciso ter um tempo de 15 minutos em paz, voltada para o outro ser que habita comigo. Então, é o mínimo, né, que nós podemos fazer. Em seguida do tempo vem a alegria e bom humor. Então, como professora, eu percebia muito isso na sala de aula com as crianças. Sem humor, sem bom humor, você não trabalha com criança, com jovem. Não tem como conviver sem dar risada, sem sorrir. Coloca um filme, assiste junto, mas de vez em quando olha para o lado, olha para o ser que está do teu lado, sorri com ele, percebe do que ele gosta e o que faz ele rir e investe nisso. Faça aquele que convive com você sorrir mais e sorria para ele, porque senão o ser humano tem necessidade de alegria e ele vai buscar alegria em outros focos, em outros núcleos. E nem sempre essa alegria que ele vai encontrar, ela vai ser saudável. Então, é preciso que nossa casa, que nosso lar seja alegre. Depois disso, seguindo nossa caminhada, tempo, alegria, bom humor, né? Precisamos de respeito. O respeito, não pode faltar, o respeito às diferenças daquele que coabita conosco é muito importante. Do pensamento que difere do nosso, da ideia que surge, é preciso ter respeito pelo outro. E se não concordo, é preciso ter amorosidade para expor o que eu não concordo, um caminho novo, um caminho diferente, uma proposta. Então é preciso, esse respeito vai gerar dignidade. Então, quando eu tenho dignidade, eu sou respeitado por mim mesma, porque eu aprendi a ser respeitado pela minha família. Então, eu vou respeitar os outros. São os meninos que vão respeitar as meninas, são no namoro, é uma sociedade nova que nós vamos construindo quando o respeito é instalado nesses vínculos familiares. Reconhecimento, continuando aí a nossa lista, reconhecer o valor do outro, o valor que ele tem e todas as possibilidades que ele trouxe como espírito imortal. Então, essas possibilidades maravilhosas que a gente muitas vezes não vê,
quando o filho está fazendo bagunça, quando ele não quer fazer a lição, porque ele quer brincar, e até esses dias brincávamos na minha casa. Ele tinha 3 tarefas para fazer, mas ele queria brincar, ele queria pular, ele queria fazer outra coisa. O Dudu, é? É, o Dudu. E em certo momento, quando a gente amplia um pouquinho a consciência, a gente pensa assim, puxa vida, ele quer brincar, não quer fazer a lição, até parece que isso é um crime, mas ele é criança. Faz parte da criança querer brincar. Então, a gente precisa ir entendendo os sinais que a criança dá, né? E nessa caminhada toda, a paz no núcleo da nossa família precisa ser muito preservada, porque existem algumas entradas não pacificadoras na nossa casa e são muito sutis. E elas entram pela música. A música pode ser uma bandeira não pacífica na nossa casa e a gente nem está percebendo. Uma música com uma letra que não tem respeito pela mulher, por exemplo. E nós estamos ali dançando, escutando, e não estamos percebendo que nós não estamos sendo pacificadores nessa hora. A paz nos jogos que eles gostam tanto. É preciso também percebendo nos jogos infantis, outro dia percebi que o elemento que era o personagem, era um ladrão. E o meu filho jogava aquele joguinho e cada vez que o ladrão entrava na casinha e conseguia roubar moedas, soltava uma musiquinha de vitória. Então isso é muito sutil, mas ele estava sendo ladrão naquele momento. Então, a gente percebe que isso é uma entrada não pacífica. Nós precisamos, sim, colocar música tranquila, é preciso que cada um se expresse, é preciso que o jovem tenha seu espaço também. Mas é muito importante que a gente esteja atento à paz no nosso lar, à forma que a gente fala. Então, são elementos que vão fazendo um traçado até para que o amor venha depois. Então, nós vamos consolidando na nossa casa todas essas ações que precisam ser praticadas, implementadas, cuidadas, para que não aconteça o enfraquecimento dos vínculos familiares. Então, é preciso que isso tudo aconteça. Tudo bem, Luísa. E deixa eu te dar uma notícia, o nosso tempo acabou. E eu queria agradecer a você, porque foi muito importante a sua presença, com dicas práticas, né? Eu tenho certeza, eu vou aproveitar isso, e tenho convicção de que a mãe, o pai, aquele que é a figura parental, né, dentro desse contexto familiar, vai ter bom proveito em relação às suas reflexões. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. E a você que nos acompanhou, fique conosco, que o nosso programa continua.